Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Gostaria de convidar os irmãos para mais um momento de oração, mais um momento de comunhão com Deus, de meditação na Sua palavra, para que venhamos aprender mais do Senhor, para andarmos de uma forma que o agrada, de uma maneira que agrada o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Irmãos, eu já ouvi pregação onde foi dito que as nossas obras elas não importam, que nós somos salvos pela fé independente das obras. Já vi pessoa capaz de dizer que o livro de Tiago é falso por causa desta palavra, aonde diz que para que a nossa fé traga salvação, as obras também são necessárias. Irmãos, quem diz isso não passa de um enganador que desconhece a palavra de Deus, pois o nosso Senhor Jesus disse que aquele que ouve a palavra e não pratica é um construtor insensato que edifica sua casa sobre a areia. A prática da palavra são obras. Nosso Senhor Jesus também disse que somente aqueles que o amam guardam seus mandamentos. Guardar os mandamentos é colocá-los em prática. E a prática dos mandamentos são obras. O apóstolo Paulo, quando explica acerca da lei de Deus em Romanos no capítulo 2, e usa como base os 10 mandamentos, ele diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tiago também vai dizer que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a praticam, enganam-se a si mesmos. No livro de Ezequiel também, no capítulo 33, o Senhor vai dizer para Ezequiel: este povo se coloca diante de ti como meu povo e ouve as minhas palavras, mas não as põe por obras, não a praticam. Irmãos, inúmeros são os textos que nos ensinam acerca da prática da palavra. O Senhor Jesus também ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam.
este é meu irmão, irmã e mãe. Mas se alguém ouve a palavra de Deus e não a pratica, este não é irmão do Senhor Jesus. Porque aquele que ouve a palavra do Senhor e não a coloca em prática, ele vive segundo a carne. É uma pessoa que permanece em pecado. O que ela produz são obras da carne e não frutos do Espírito. Porque para que possamos produzir os frutos do Espírito, a obediência à palavra, o praticar os mandamentos do Senhor, o obedecer à palavra de Deus é de extrema importância em nossa vida, porque somente através da obediência é que podemos vencer os desejos e paixões pecaminosas. Quando nós lutamos contra a nossa carne para viver segundo a vontade do Espírito, porque é vivendo segundo a vontade do Espírito que praticamos a palavra de Deus, que mortificamos os desejos carnais, que abrimos mão das paixões mundanas para poder andar segundo a vontade do Senhor. Irmãos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não se esforçam por praticá-la, estão enganando a si mesmos, estão iludindo o seu próprio coração. Porque se alguém ouve a palavra e não a pratica, essa pessoa não produziu frutos de arrependimento. Essa pessoa não se converteu ao Senhor verdadeiramente. Porque o arrependimento, no grego, é a palavra metanoia, que é mudança de mente. Como alguém pode dizer que mudou de mente, que o seu coração mudou, se ela não obedece à palavra de Deus, se ela tem desprezado os mandamentos do Senhor e não tem dado ouvidos a Ele? Irmãos, não é à toa que o Senhor Jesus diz que aquele que ouve a palavra e não a pratica é insensato, porque ele despreza o mandamento do Senhor. Ele não dá ouvidos à voz de Deus. Por isso não se deixe enganar, não se deixe iludir por pregadores que querem mostrar para você uma porta larga, porque apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam por ela, porque é necessário uma verdadeira mudança de mente, uma verdadeira mudança de coração, para que venhamos abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos para cumprir a vontade de Deus e fazer o desejo de Deus, praticar a sua palavra e andar em obediência aos seus mandamentos. Como diz
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nosso Senhor Jesus, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele sendo Deus na sua essência, se esvaziou da sua glória para se assumir a forma de servo, para se tornar homem, para se fazer uma só carne conosco e tomar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, para assumir a culpa que era nossa. Ele se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte. Irmãos, assim também nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar dos nossos desejos, nos esvaziar da cobiça do nosso coração, nos esvaziar dos desejos deste mundo, de entesourar para este mundo, para que realmente possamos ser obedientes ao Senhor e fiéis até a morte, até o fim, porque somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Por isso, meus irmãos, saibam que as obras são de extrema importância. E se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, engana-se a si mesmo. Se alguém diz que tem fé e não é obediente à palavra, não coloca em prática a palavra de Deus, engana-se a si mesmo. Senhor, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço permissão para entrar na tua santa presença neste momento, para clamar pela tua misericórdia, Senhor, em favor da vida deste que me ouve, porque talvez essa pessoa, Pai, tenha sido enganada e tem enganado a si mesmo, pensando que as obras não têm importância, não sabendo que as obras são os que abrem a porta para a nossa salvação. Porque se vivermos segundo a carne, enganamos a nós mesmos e somos falsos diante do Senhor. Porque devemos viver segundo a vontade do Espírito, produzindo em nossa vida os frutos do Espírito, através da obediência à Sua palavra, através de guardarmos os seus mandamentos, através da fidelidade e obediência à palavra do Senhor. Porque se ouvimos a tua palavra e não praticamos, somos insensatos. Se ouvimos os seus mandamentos e não guardamos, é porque não o amamos.
Se ouvimos a palavra do Pai e não praticamos, não somos seus irmãos. Se ouvimos a lei de Deus e não a colocamos em prática, não somos justos diante de Deus, mas enganamos a nós mesmos, Pai. Então que o Senhor venha fortalecer esta pessoa e trazer, Senhor, a verdadeira mudança no coração. Que a partir de hoje, Pai, esta pessoa tome a decisão firme no coração de ser fiel ao Senhor e fiel à tua palavra, obedecendo os seus mandamentos, guardando, Senhor, a sua vontade, sendo fiel a ti, porque nós somos frágeis e necessitados e precisamos do Senhor, necessitamos do Espírito do Senhor, necessitamos da força do Senhor em nós. Por isso, Pai, nos fortaleça em Ti e na força do Seu poder, revestindo-nos de toda a Tua armadura, para que possamos resistir ao dia mau e ser fiéis ao Senhor em tudo, Pai. Opera com teu poder sobre a vida do teu povo. Opera, Senhor, com teu poder sobre a vida de cada pessoa, sobre a necessidade de cada um. Opera com teu poder no coração, Pai. Opera na mente, para trazer a verdadeira transformação que esta pessoa necessita. E manifesta, Pai, o teu Espírito, para que hoje haja salvação, para que hoje ela tome posse da vida eterna. Eu clamo também, Senhor, por estes que estão enfermos, necessitando de um toque do Senhor, necessitando, Senhor, do teu socorro, pois encontram-se angustiados e amargurados, e muitos já até perdendo as esperanças por tamanha dor, porque os remédios já não fazem efeito mais, porque tudo que essa pessoa faz não adianta, esse sofrimento não acaba. Que o Senhor venha se compadecer do seu povo e ter misericórdia, Pai, e trazer hoje a cura, a libertação, a restauração para a vida desta pessoa. Essa pessoa que se encontra angustiada, porque tem procurado emprego e as portas estão fechadas e ela só vê a cada dia mais a sua família passando necessidade, seus filhos passando necessidade. Que o Senhor venha prover, Senhor, segundo a necessidade desta pessoa, para que seja suprida. Opera, Senhor, na família que está em contendas, em brigas e discórdias, e repreende todo espírito mal que tem causado essas brigas, que tem causado essas discórdias e contendas. Opera, Pai, na vida deste que está aprisionado no mundo do álcool, das drogas, da prostituição, da pornografia, e a pessoa não consegue se libertar. Que esse espírito maligno venha sair da vida desta pessoa. E no nome de Jesus, que a partir de hoje essa pessoa seja liberta e passe a ter nojo dessas práticas, Pai.
No nome de Jesus eu clamo pelo teu socorro, porque somente o Senhor pode mudar a sorte do teu povo, Pai. Essa pessoa que se encontra desenganada, essa pessoa que se encontra com feridas pelo corpo, que não cicatrizam, que não se curam, que a tua mão venha operar para que essas feridas venham cicatrizar, para que essas feridas venham se curar. Essa pessoa que se encontra depressiva, angustiada, só tendo pensamentos de morte, Pai, que esse espírito de morte seja expulso da vida desta pessoa, que a mão do Senhor opere poderosamente sobre a vida de cada um, trazendo libertação. Eu suplico, Senhor, a tua misericórdia. Eu suplico, Pai, o teu favor. Eu suplico o socorro do Senhor sobre a vida deste que está me ouvindo, para que no nome de Jesus a sorte desta pessoa venha mudar, para que no nome de Jesus ela venha ser resgatada pelo seu poder e venha ter a vida transformada, Pai. Em nome de Jesus eu clamo pela tua misericórdia, eu clamo pelo teu socorro, e no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Te agradeço na certeza de que a mão do Senhor está operando na vida do teu povo, na vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração, e que a vida desta pessoa está sendo transformada hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pela resposta. Obrigado, Senhor, pelo milagre que hoje o Senhor opera na vida desta pessoa. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, e amém.